Eu Já tá já tô gravando. gravando. Tá, todo mundo tá vendo o jogo ali? Sim. Aham. Tá. Então, bora lá. Vamos lá, então. Vai ser a continuação e, na verdade, a última sessão da nosso one shot. Lembrem que a gente estava fazendo histórias do passado do príncipe, né? Que a gente fez ali, o Fabrício fez lá uma cena do fiasco, que ele foi na biblioteca lá, aprendeu magia o bibliotecário ajudou ele, né? Ele estudou também por autodidata. Agora a gente vai para a segunda parte da história do príncipe. Então, o príncipe ele estava lá estudando em Sirius, mas ele recebeu uma terrível notícia. Chegou uma carta nas mãos dele e a carta dizia que seu pai estava doente e que não ia, tipo que nem eu tô agora, e que não ia sobreviver por muito tempo. Então ele recebe essa notícia, ele às pressas, ele estava em Sirius, ele volta pro reino, pra cidade natal dele, o reino de Trax. Só que na pressa ele cometeu um erro grave. Ele voltou sozinho, sem nenhuma escolta, na pressa, né? Apesar de ser um príncipe. E no meio do caminho, o perigo já estava esperando o príncipe. Era um grupo de assassinos contratados para tirar a vida dele. Então ele tá andando naquele deserto sozinho, ele vê aquele mal encarado assim e sente, né, que aquele grupo tá olhando para ele, começa a se dirigir na direção dele e ele instintivamente foge. Ele começa a fugir, desesperado, e o grupo começa a ir atrás dele. Ele já começa a rezar para todos os deuses já eternos para tentar escapar dessa situação. E o grupo de assassinos começa a se aproximar. E como ele já estava, o príncipe já estava viajando a cavalo apressado, o cavalo dele já estava cansado. Então os assassinos já conseguem se aproximar e o príncipe ele corre para uma direção. Assim, no desespero ele vai para qualquer lugar, ele acaba dando, não é abandonado, né, mas afastado do deserto, que tem essa cadeia de precipícios, de altos desfiladeiros. Uma caída ali é mortal. Então imagina a situação do príncipe, assim, ele tá na frente dele, tá o abismo e atrás dele está as lâminas frias, né, imortais dos assassinos. E ele já tá tomado pelo desespero, ele tá se aproximando assim sabe aquela parte do filme, assim, o cara se aproximando da beira do abismo e ele não percebe que no chão já começa a surgir algumas rachaduras e cai. Ele começa a cair e ele vai mergulhando no abismo. E agora, hein? E agora é com vocês. E vamos fazer assim, ó, vamos votar se ele vai se dar bem ou vai se dar mal. No sentido assim, ó, de que, aí, claro, a ideia é assim, ó, se ele morrer, acaba a história, né? A ideia é a gente ter mais algumas outras histórias assim. Ou a gente ressuscita ele depois. Mas assim, ó, como é que, se isso vai ter uma consequência, se ele vai sair dessa cena com alguma consequência boa ou ruim, vocês vão decidir. Ele caiu. Ele caiu. Tipo, ele caiu do Exato. abismo, assim, e tá mergulhando, assim, né, pro abismo, assim. Eu acho que vai acontecer uma coisa boa com ele. O Fabrício falou que é bom. E aí, Douglas? Ah, eu tô com duas ideias, tanto pra bom quanto pra mal, mano. Ah, então vai do contra aí, né? Eu vou esperar o Michel? voto do Michel. Eita, Michel? Assim, cara. Olha, eu acho que pegou que vai dar bom pra ele. Opa, Não só ele vai conseguir escapar, como ele pode conseguir um trunfo ainda por cima. Cara, eu vou manter também vai se dar bem, então. tá, então eu Se vou ser dar o bem, do eu contra. também Eu vou ser o votei. do contra, ele vai se dar mal. Então, acho que Douglas, tu consegue jogar um dado aí, que eu não posso mudar de Aham. tela. É um 2 ou D4, 3 né? se dá bem e 4 ele vai se dar mal.
Qual é o valor? Tirou 4. Mas Meu não, Deus. mas tá mal. Quem é que quer fazer aí? Tem alguma ideia aí, Michel? Assim, ó, a princípio, então, já que deu ruim pra ele, né? Deu ruim? O que pode ter acontecido realmente, ele caiu, né? Ele pode ter se machucado feio, fraturado perna, braço, ficar num estado assim que tu diz, cara, não vai passar disso, né? E o cara tá lá, tá secando, ele vai passar, assim, ó, ele não chegou a ter ferimentos graves, sabe? Então, se ele morrer, ele vai morrer vai morrer de fome, ele vai passar uns tempos aí sofrendo horrores ali. Aham. O que eu tava pensando é que ele pode ter, que nem ele aconteceu essa parte aí de ele se ferir gravemente, só que ele foi encontrado por alguém que não iria ajudar. Não era do mesmo grupo dos assassinos, mas era alguém que vive nesses canyons desolados, sabe? Que ele é tipo como se fosse algo tribal, algo ritualístico, Tá. algo que não é de uma natureza certamente boa, sabe? E daí ele meio que ser essa pessoa, ela tá com um trunfo na mão que é o príncipe. E o príncipe ele tá debilitado e nas mãos dessa criatura. Só que a criatura vai manter ele vivo justamente para ter o trunfo do príncipe. Ou pelo fator do príncipe ter já algum indício de magia nele, sabe? Interessante. O Fabrício, Boa ideia. Fabrício, quer Fala, velho. complementar ali? Eu queria complementar, as minhas duas ideias é que ele não caiu todo o precipício, ele caiu e ficou numa parte e porém ele quebrou a perna dele. E o que eu achei muito interessante foi o Douglas ter falado que esse grupo de pessoas, ou por enquanto essa única pessoa que não tinha boas intenções, encontrou ele e decidiu fazer alguma coisa com ele. Não, então vamos deixar assim a história ali, eu vou dar continuidade. Depois a gente vê o que vai acontecer com a questão do príncipe. Agora vamos voltar para os aventureiros, vocês, né? Que é o que interessa. Vocês estão indo lá para Drax, saíram de Símios e olha só o que acontece no meio da jornada. Imaginem vocês viajando pelo deserto, aquela paisagem que sempre se repete, aquelas dunas que se estendem até o infinito e há sempre aquela luz que é refletida na areia, na cara de vocês, aquele calor. Então é um marasmo, é um tédio caminhar no deserto. Só que quando parece que nada vai acontecer, e aí sai das vegetações ali, das vegetações pobres do deserto, saem umas criaturas. Então, para nós vai ser uma surpresa. Eles pegaram a gente desprevenido. Se fodeu.